Shalom, hoje é dia 23 de setembro de 2017. Temos hoje então o nosso 10º estudo, a nossa 10ª parte do livro de Giliana, do livro de Apocalipse. No último estudo nós vimos a respeito dos 144 mil selados e do remanescente, do povo remanescente das nações. No dia de hoje vamos ver então a respeito dos 7 cálices da ira, ou das 7 taças da ira do Eterno e do Cordeiro. Vamos procurar entender então o que acontece, o que vai ocorrer quando essas 7 taças, quando esses 7 cálices forem derramados pelos 7 malachim, pelos 7 anjos do Eterno. Vamos compreender o que ocorre ao derramamento de cada uma das 7 taças, prosseguindo, continuando então nessa série de estudos. Acompanhando aqui, se você continua acompanhando essa nossa série de estudos, nós entendemos pela linha cronológica que conseguimos desenhar até aqui, até esse momento, que nós temos então 7 anos de tribulação. Esses 7 anos então são divididos em 2 partes. Na primeira parte existe uma certa paz quando surge, a partir do momento que surge então o anti-Mashiach, o anticristo, que faz esse pacto com Israel e com a Palestina, estabelecendo um tratado de paz não somente para aquela região, mas também uma paz mundial. Então, a partir da metade desse tempo, então, desse período, desses 7 anos, aos 3 anos e meio, então ele revela, ele mostra quem ele realmente é, e a partir disso, então, todos os juízos do Eterno, eles começam a ser derramados sobre a terra, e em meio a tudo isso também a sua congregação, a nação de Israel, ela é perseguida. A nação de Israel, como já explicamos aqui, que é a congregação do Eterno, englobando aqueles que são descendentes pelo sangue de Abraão, de Isaac e de Jacob, mas que creem também em Yeshua, e aqueles que não têm a descendência sanguínea, mas que também creem que são salvos pelo nome e pelo sangue do Cordeiro de Yeshua HaMashiach, porque Deus, através deles, selou a paz entre os povos, entre as nações, fazendo destes somente um povo, somente uma nação, e essa nação é conhecida como a nação de Israel. Então já vimos também que cada um dos 7 selos é uma breve abertura, é um breve resumo de fatos que ocorrem em todo esse período, até o final da grande tribulação, até o final do derramamento da ira do Eterno, como também é um breve resumo de outras situações. E dentro desse breve resumo nós vamos ver o detalhamento, já vimos esse detalhamento conforme a descrição que podemos ver, que estudamos, que contempla então as 7 trombetas, os 7 chofares. Já estudamos a respeito deles, especificamente tivemos um estudo sobre a 7ª trombeta, que corresponde ao arrebatamento próximo ao final da grande tribulação. E depois então do momento em que a congregação do Eterno ela é arrebatada, depois desse momento nós vemos o selamento dos 144 mil, o evangelho sendo pregado por um anjo às nações, e vemos também agora a preparação para o derramamento das 7 taças, que são a consumação da ira do Eterno. Então começamos o estudo de hoje, o estudo desse dia, lendo o que está escrito no livro de Giliana, capítulo 16,
versículo 1. Livro de Guiliana, capítulo 16, versículo 1. A palavra diz: E ouvi vinda do Beit Hamikdash uma grande voz, que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra 7 taças da ira de Elohim. E ouvi vinda do Beit Hamikdash. Beit Hamikdash é o templo do Eterno, não o templo terreno que será reconstruído e profanado pelo anti-Machia, mas o templo celestial, o templo que se encontra na presença do Eterno. Desse templo, então, que Yohanan, quando esteve recebendo essa revelação, que ele ouve essa voz. Essa voz, então, ela é vinda desse local, do templo celestial. E essa voz, então, dizia aos 7 anjos. Aqui não descreve de quem é especificamente essa voz. Por isso que é utilizado aqui um pronome indefinido. A palavra uma aqui tem esse significado. Ele é um pronome indefinido, portanto não sabemos de quem era essa voz, mas essa voz, ela dizia aos 7 anjos, aos 7 malachim, e Yohanan ouvia audivelmente, essa voz se dirigindo aos 7 anjos. E esses 7 anjos, então, seriam os responsáveis pelo derramamento das 7 taças da ira sobre Elohim, sendo que cada uma dessas 7 taças traria consigo uma série de juízos que praticamente destruirão uma boa parte da terra antes que Yeshua retorne, então, com a congregação para estabelecer o seu reino. O seu reino será sobre a terra, sobre essa terra que de certa forma será renovada quando ele retornar. Novos céus e nova terra haverão somente depois do milênio. Esse reino milenial que Yeshua estabelecerá será sobre esta terra que nós conhecemos atualmente, certo? Então ninguém vai subir, ninguém vai permanecer morando nos céus durante o milênio. Então não se iludam com isso. Nós lemos então o versículo 1 do capítulo 16, que mostra que os 7 anjos, eles ouviram essa voz, eles estavam com as 7 taças da ira para serem derramadas sobre a terra, sobre as nações. Então a palavra, ela nos diz claramente que o Eterno, ele não nos destinou para a ira, mas para que adquiramos a salvação. É o texto que está no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9. A palavra diz: Porque Elohim não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui é uma grande confusão, principalmente com relação à corrente pré-tribulacionista, quando ela afirma que, baseado principalmente nesse texto também, que não passaremos pela grande tribulação, que não é verdade. Nós passaremos sim pela grande tribulação, mas não estaremos mais aqui quando a ira do Eterno for consumada. A ira, no momento em que são derramadas as 7 taças, porque a palavra diz claramente que quando essas 7 taças são derramadas, a ira do Eterno é consumada. É o que a palavra nos fala, nos mostra no capítulo 16, versículo 1, que já lemos: Ide derramai sobre a terra 7 taças da ira de Elohim, porque durante o derramamento dessas 7 taças, a ira então será consumada. Então, conforme o texto que nós lemos em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9, o Eterno não nos destinou para a ira, e seremos, portanto, aqueles que forem salvos no momento em que ocorrer o arrebatamento ou toque da 7ª trombeta, não passarão pelo derramamento dessas 7 taças, que realmente vão consumar toda a fúria, toda a ira
do Eterno. Então, isso vai ocorrer quando essas 7 taças, quando esses 7 cálices forem derramados sobre a terra, sendo que nesse momento, então, Yeshua já terá buscado a sua congregação, encontrado ela nos ares, e esse povo estará então nesse momento diante do trono, na presença do Eterno, enquanto essa ira é derramada sobre a terra, aguardando então para que esse momento passe, esse momento da ira, ele seja ultrapassado, esperando então a sua finalização para que a congregação possa retornar à terra para reinar com Yeshua, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Então, o que são essas 7 taças da ira? Vamos ver cada uma delas. Apocalipse 16, versículo 2. A palavra diz: Então foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra. E apareceu uma chaga ruim e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Vejam só, quando o primeiro anjo derrama a sua taça sobre a terra, então acontece isso, aparece uma chaga ruim e maligna nos homens que terão o sinal da besta e que adorarão a sua imagem. Então, quando a primeira taça ela é derramada, será aberta uma ferida exposta, uma ferida terrível naqueles que possuírem a marca da besta, daqueles que tiverem aceito a marca da besta, que provavelmente será, como temos acompanhado ao longo dos tempos, ao longo da evolução também tecnológica, que se formos analisar as possibilidades, o microchip sem dúvida é a maior das possibilidades para que venha realmente a ser a marca da besta, o sinal da besta. E esse microchip então ele vai ser implantado sobre a mão direita ou na testa. Esses que tiverem então esse microchip, essa marca implantada em seu corpo, eles também terão em si um sinal de rádio, um sinal de radiofrequência, porque esse RFID, que é conhecido como microchip, ele transmite esse sinal de rádio. Então é como se cada ser humano que possuir esse microchip, essa marca, ele tem a possibilidade também de transmitir a sua localização através dessa radiofrequência para que a sua vida e para que todos os seus passos possam ser monitorados também via satélite. Então esse microchip ele tem uma tecnologia que possibilita isso, o total monitoramento da pessoa, para que a besta tenha controle total de cada indivíduo que a adora e de cada indivíduo que está debaixo da sua autoridade. Por isso então que só poderá comprar, só poderá vender quem tiver esse sinal, porque todos os benefícios para aqueles que não aderirem ao sistema da besta, eles serão tirados. E aqueles que aceitarem então a sua marca, aqueles que adorarem a besta, eles pagarão o preço da eternidade. Eles perderão a salvação, eles não terão mais nenhuma chance, mais nenhuma possibilidade de salvação e serão completamente monitorados o tempo todo pela besta e seus exércitos. Então eles vão possuir em si, no seu próprio corpo, uma radiofrequência que vai permitir que eles sejam localizados o tempo todo. E eles vão sofrer também a consequência da sua escolha incorreta, porque esse microchip também poderá conter dentro de si material ou matéria inflamável, que pode então vazar pela execução de um tipo de comando global que pode ser executado até mesmo via satélite, proporcionando que venha realmente acontecer, que venha realmente ocorrer
uma chaga maligna. Só que a palavra está falando, nesse caso, nessa situação específica, de quando a primeira taça da ira ela é derramada, que todas as pessoas que adoram a besta, que possuem a sua marca, elas sofrerão com essa situação de que será aberta uma ferida grande, uma ferida exposta sobre ela, uma ferida realmente terrível, uma chaga que causará muito sofrimento, causará muita dor. E isso tudo acontecerá somente com essas pessoas que estiverem marcadas então para servirem a besta e para aderirem ao seu sistema. Nós vemos que uma praga semelhante aconteceu no Egito, quando as 10 pragas elas foram derramadas sobre a nação egípcia e sobre Faraó e seus exércitos, porque não queriam deixar a nação de Israel sair de lá. Êxodo capítulo 9, versículo 9 até o 11. Vamos ler Êxodo capítulo 9, versículo 9 até o 11. A palavra diz: e tornar-se-á em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em sarna que arrebenta em úlceras nos homens e no gado por toda a terra do Egito. E eles tomaram a cinza do forno e puseram-se diante de Faraó, e Moisés a espalhou para o céu, e tornou-se em sarna que arrebentava em úlceras nos homens e no gado, de maneira que os magos não podiam parar diante de Moisés por causa da sarna, porque havia sarna nos magos e em todos os egípcios. Então essa foi a sexta praga que foi derramada sobre os egípcios. Nós sabemos que foram 10 pragas. Quando então a sexta praga ela foi derramada, abriram-se úlceras que muito provavelmente eram semelhantes a essas chagas que serão abertas àqueles que aderirem, aqueles que colocarem a marca da besta. Então, vejam só a semelhança dessas duas situações. Nós vemos claramente que muitas coisas que já aconteceram no passado, elas acabam se repetindo no futuro, principalmente quando falamos em termos proféticos. Até Salomão fala também no livro de Eclesiastes que não há nada novo sobre a face da terra, ou seja, as coisas se repetem. Deus vai usar algumas dessas pragas que foram derramadas sobre o Egito para libertar a nação de Israel, só que agora numa proporção muito maior, porque isso será derramado sobre todas as nações, sobre toda a terra, e atingirá todos aqueles que aceitarem a marca da besta. A segunda taça da ira, quando a segunda taça ela é derramada, os mares se tornarão em sangue, os oceanos se tornarão em sangue. Apocalipse capítulo 16, versículo 3, a palavra diz o seguinte: o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu todo ser vivente que estava no mar. Ou seja, quando o segundo anjo derrama a segunda taça da ira, e essa taça será derramada sobre o mar se tornará vermelho como sangue. E quando isso acontecer, morrerá, sucumbirá toda a criatura marinha, ou seja, não haverá mais nenhum sustento para aqueles que vivem hoje daquilo que é retirado do mar, seja lá dos peixes ou dos frutos do mar, ou seja lá o que for. Toda a água então terá se convertido em sangue, toda a água dos oceanos terá se tornado como sangue. Então, nessa hora será executado o juízo sobre o homem, mas também será executado o juízo sobre os demônios, sobre os ídolos e sobre os falsos deuses que representam muitas vezes o mar, os oceanos. Então, aqui no Brasil, nós temos vários ídolos que representam, por exemplo, os oceanos. Alguns deles, uma que é uma das principais,
é a senhora, chamada como Senhora dos Navegantes. Inclusive há um feriado, há um dia específico do ano em que se comemora o dia da Senhora dos Navegantes. Esse ídolo é um ídolo católico, mas na verdade se trata de um demônio, e também é conhecido no meio das religiões africanas, principalmente na Umbanda, como Iemanjá. Então, tanto Senhora dos Navegantes como Iemanjá é o mesmo ídolo, trata-se do mesmo demônio que terá também sobre si o juízo executado. Então, quando Deus executa o juízo no derramamento das taças da ira, ele não está executando somente o juízo sobre os homens ímpios, mas também sobre potestades e principados, assim como aconteceu no Egito, quando Israel estava servindo nesta nação, quando estava cativo, quando estava preso, quando havia sido escravizado. Então o juízo ele é derramado e ele tem consequências tanto terrenas como também nos lugares celestes. A terceira taça da ira, Apocalipse 16, versículo 4 até o versículo 6, a palavra diz o seguinte: o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. E ouvi o anjo das águas dizer: justo és tu que és e que eras o Kadosh, o santo, porque julgaste estas coisas. Porque derramaram o sangue de santos e de profetas, e tu lhes tens dado sangue a beber, eles o merecem. Então, quando o terceiro anjo derrama a terceira taça da ira, nesse momento, então, os rios se tornarão em sangue. Da mesma forma que o próprio rio Nilo se tornou em sangue quando Moisés tocou no rio Nilo com a sua vara. Esse rio então se tornou em sangue. Só que aquele juízo foi executado num local específico, na terra do Egito, e aonde o rio Nilo alcançava. Porém, quando a terceira taça da ira for derramada, ela será derramada nos rios de todas as nações, ou seja, todos os rios se tornarão em sangue. Da mesma forma que pereceram os animais marinhos, muitos peixes de água doce também vão perecer, e também então haverão vários problemas para o sustento daqueles que dependem do que era tirado dessas águas, mas principalmente a própria água, ela se tornará totalmente impotável e não poderá ser tomado, e muitos perecerão de sede, porque não terão mais água para tomar, não terão mais água para ser filtrada, porque essas águas que se tornarem em sangue não poderão ser utilizadas para o consumo humano. Então essa água que é tão necessária para a sobrevivência humana, ela vai se tornar em sangue. Mas por que essa água se torna em sangue? Porque o juízo está sendo executado sobre um sistema religioso, o juízo está sendo executado sobre um sistema político, e esses dois sistemas juntamente, principalmente considerando que é o Império Romano, que é o império que vai estar atuando aqui, é esse império que é o responsável pelo derramamento do sangue de santos e de profetas, conforme diz a palavra que nós vimos aqui, porque derramaram o sangue de santos e de profetas, e tu lhes tens dado sangue a beber, eles o merecem. Ou seja, tudo aquilo que nós fazemos de mal, tudo aquilo que nós fazemos de errado aqui na terra, nós vamos colher a consequência disso. Então não fique triste se você vive a sua vida da forma correta e você enxerga ao seu lado pessoas supostamente ímpias que prosperam, que se dão aparentemente bem na vida, porque se elas agem
se elas vivem da forma incorreta, o dia do seu julgamento, o dia do seu juízo, o dia do seu veredito, com certeza também vai chegar. E também da mesma forma, se você realmente vive corretamente, de acordo com os mandamentos, de acordo com os caminhos do Eterno, com os caminhos de Elohim, a sua recompensa vai chegar, o seu galardão vai chegar naquele grande dia. Então viva, se preocupe em viver da maneira correta, da maneira que agrada ao Eterno, porque a sua recompensa ela vai chegar, assim como o juízo vai chegar para aqueles que são ímpios e vivem de forma incorreta. Lá em Êxodo, no capítulo 7, versículo 20 e 21, nós vemos então esse juízo, só que de uma forma muito mais restrita, sendo executado sobre o Egito. A palavra diz: e Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado, e Arão levantou a vara e feriu as águas que estavam no rio diante dos olhos de Faraó e diante dos olhos de seus servos, e todas as águas do rio se tornaram em sangue, e os peixes que estavam no rio morreram, e o rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Então, quando Arão levanta a sua vara e ele toca as águas do rio Nilo, essas águas então elas se tornam em sangue. Todos os peixes que estavam ali naquele momento morrem, e o rio como um todo começa a cheirar muito mal. O pecado também é assim, o pecado também cheira mal. Aparentemente ele pode parecer bom, ele pode até parecer agradável, mas depois que ele é feito, depois que ele é consumado, ele realmente cheira muito mal, e a aparência que ele nos traz, ela realmente é terrível. Uma prova de que o Eterno ele executa o juízo tanto sobre os homens quanto sobre as potestades, é que ele já fez isso quando essas 10 pragas foram derramadas sobre os egípcios, porque as águas elas eram consideradas para o povo egípcio, principalmente o rio Nilo, como um deus, também conhecido como Deus Rapi. Esse Deus Rapi, para eles, ele trazia a inundação do rio Nilo, ou seja, as enchentes. Quando o rio Nilo ele saía do seu leito, ele fertilizava a terra do Egito, para que essa terra então se tornasse produtiva, e para que a sua agricultura, e não é à toa que a agricultura egípcia ela era uma das mais desenvolvidas do mundo, se não a mais desenvolvida do mundo nessa época, no momento em que Moshe é levantado pelo Eterno para tirar a nação de Israel do Egito. Então, como já comentamos, da mesma forma que o juízo foi executado sobre este demônio, sobre esta potestade que era conhecida pelo povo egípcio como o seu Deus, o próprio rio Nilo também. Aqui também no Brasil nós temos outros deuses, outros ídolos, outros demônios que representam essas águas. Por isso que também o juízo será derramado sobre a nossa nação, sobre esse país, de uma forma muito forte, porque existe muita idolatria nesse país, não só com relação àqueles demônios que representam as águas, mas também a toda uma classe, toda uma série de demônios, de ídolos que são adorados, porque o Brasil é sem dúvida um dos países mais idólatras do mundo. Quando então a quarta taça da ira é derramada, nós vamos ver o que acontece no capítulo 16 de Apocalipse, versículo 8 e 9. Apocalipse 16, versículo 8 e 9. A palavra diz o seguinte: o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grande calor, e blasfemaram o nome de Elohim, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Fica bem claro aqui que não haverá arrependimento nesse momento. Por causa dos flagelos, por causa das pragas, os homens blasfemarão ainda mais contra o Senhor. Então, quando a quarta taça da ira ela é derramada sobre as nações, o sol atinge de uma forma poderosa, com calores abrasadores, toda a humanidade
principalmente aqueles que estão marcados com o sinal da besta. Então, quando essa quarta taça da ira ela é derramada, os raios solares eles vão então atingir com poder devastador a humanidade. Muitos morrerão, muitos serão afligidos de forma terrível, sentindo a sua pele queimar literalmente. Então, nos últimos anos, se nós formos ver, se nós formos notar, já existe um grande aumento da temperatura em todo o mundo, em todas as nações, e muitos já têm sido atormentados, principalmente nas regiões mais quentes do globo terrestre, por causa desses calores. Esses calores, esses raios solares mais potentes, mais poderosos, eles têm então aumentado e eles têm já causado muitas mortes em várias nações. Por exemplo, no ano de 2015, mais de 2.000 pessoas morreram na Índia por causa de temperaturas elevadas. Se você pesquisar, você vai encontrar facilmente essa informação, porque foi divulgada em muitos meios de comunicação reconhecidos. Então, só no ano de 2015, na Índia, mais de 2.000 pessoas morreram por causa dos calores abrasadores. Só que isso que vai acontecer aqui, quando a quarta taça for derramada sobre a Terra, sobre a humanidade, vai ser algo realmente sem precedentes, vai ser muito maior do que qualquer coisa que nós vemos nos dias de hoje. Quando a quinta taça, então, da ira do Eterno é derramada, acontece o seguinte: Apocalipse 16, versículo 10 e versículo 11. Versículo 10 e versículo 11. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e os homens mordiam de dor as suas línguas. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram o Elohim do céu, e não se arrependeram das suas obras. Mais uma vez fica claro que não haverá arrependimento para aqueles que tiverem o sinal, para aqueles que tiverem a marca da besta. Então, quando a quinta taça da ira do Eterno é derramada, o reino da besta, toda a humanidade que compõe esse reino, aqueles que estão marcados com o sinal na sua mão direita ou na sua testa, eles verão que esse reino ele se tornará mais e mais tenebroso. Então, nessa hora, nesse momento, esse reino do anti-Mashiach chegará no ápice do sofrimento para a humanidade, para aqueles que tiverem aceito a marca do anti-Mashiach. Então, todo aquele que adorar a besta, todo aquele que tiver o seu sinal, todo aquele que tiver a sua marca, passará nesse momento, quando a quinta taça da ira for derramada, por momentos terríveis, por tormentos inimagináveis, que serão apenas, na verdade, um prenúncio do que essas pessoas vão ainda sofrer quando forem jogadas, quando forem lançadas ao final do milênio, depois de ressuscitarem para o julgamento do grande trono branco, quando forem então lançadas definitivamente no lago de fogo, porque o sofrimento do lago de fogo é um sofrimento eterno. Então, aqui nesse momento, quando essa quinta taça da ira é derramada e atinge essas pessoas que possuírem a marca da besta, vai ser apenas um preâmbulo, um resumo daquilo que elas vão sofrer quando padecerem o terrível tormento eterno, para aqueles que estiverem condenados, para aqueles que tiverem partido sem possuírem a salvação, que só pode ser encontrada, que só pode ser recebida no nome de Yeshua HaMashiach, o nome que é sobre todo o nome. Ou seja, essas pessoas, elas viverão na terra o reino das trevas. Ainda em vida, elas já terão um pequeno resumo daquilo que vão sofrer durante a eternidade, quando passarão o tormento eterno. Por isso que lá em Apocalipse, versículo 25,
Mateus capítulo 25, versículo 41, a palavra diz o seguinte: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. O fogo eterno, o lago de fogo, foi originalmente preparado para Hassatã e para os seus malachim, para os seus anjos. Mas a partir do momento que o homem errou, que o homem pecou, ele também se afastou da presença do Eterno e padeceu a morte. A palavra diz que o pecado ele gera a morte, ele gera principalmente a separação da presença de Deus, e essa separação da presença de Deus vai levar também obrigatoriamente aqueles que não se reconciliarem com Ele através do nome do sangue de Yeshua, vai levar essas pessoas infelizmente à condenação eterna, e a sua morada para todo sempre lamentavelmente será no lago de fogo, lago que arde em fogo e enxofre, o lago que originalmente foi preparado para Hassatã e para os seus anjos. Então, infelizmente, quando essa quinta taça da ira ela for derramada sobre a terra, sobre aqueles que possuírem a marca da besta, o reino da besta, o reino do antimachia se tornará tenebroso, levando essas pessoas a verem, então a sentirem em sua própria pele um preâmbulo, um pequeno resumo daquilo que vão sofrer durante a eternidade. Que momento triste, que momento terrível será esse. É necessário que nós tenhamos a certeza, que nós tenhamos a convicção total de que nós somos salvos. A palavra diz que o primeiro mandamento é amar o Senhor acima de todas as coisas. Só que a palavra também diz que aquele que me ama é aquele que guarda os meus mandamentos. Então faça a sua autoanálise, verifique se realmente você é salvo, entenda a Torá, entenda a palavra do Eterno e compreenda se você realmente está no caminho correto. Faça isso enquanto é tempo. Peça, ore, busque no Senhor o caminho para a sua salvação. Esse caminho é Yeshua, mas infelizmente muitos têm deturpado esse caminho, dizendo que a partir do momento que nós recebemos a graça, somente essa graça vai ser responsável pela nossa salvação e nós não precisamos fazer nada. Mas aquilo que testifica que realmente nós somos salvos é que nós guardamos a sua palavra, que nós guardamos os seus mandamentos. Quando a sexta taça da ira for derramada, então acontecerá a preparação para a batalha de Armegido, conhecida no mundo como Batalha do Armagedon. Apocalipse 16, versículo 12 ao 16, a palavra diz: o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, pois são espíritos de demônios que operam sinais, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha do grande dia do El Shaddai. Eis que venho como ladrão. Bendito aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja sua nudez. E eles os congregaram no lugar que em hebraico se chama Armegido, ou seja, traduzindo para o português, Armagedon. Quando então a sexta taça da ira ela for derramada, será preparado então o caminho, será preparado então o cenário para o acontecimento da batalha final antes do estabelecimento do milênio de paz, que é a batalha do Armegido, a batalha do Armagedon, quando Yeshua então vai intervir diretamente, quando ele retorna com os Kadoshim, ou seja, com os santos, aqueles que foram salvos e que encontraram ele nos ares antes do derramamento das 7 taças da ira. Nesse momento então
quando a batalha ela ocorrer, ele vai retornar com os santos para dar a vitória a Israel na batalha do Armagedon, julgar as nações e estabelecer o seu reino, estabelecer o seu milênio de paz. Então ele retorna com os salvos no momento em que ocorre a batalha do Armagedon. Quando a sexta taça da ira ela é derramada, é preparado então o caminho, ou seja, essas nações, os reis do Oriente, que a palavra menciona, eles virão por dentro do rio Eufrates, porque esse rio ele estará completamente seco e poderá servir como caminho para que essas nações cheguem até o vale de Har-Megido, o vale do Armagedon, dentro da nação de Israel. Essa é uma profecia que ela vai se cumprir ainda plenamente, mas ela de certa forma ela já está se cumprindo, porque o rio Eufrates ele já está seco em vários pontos, em vários locais ao longo da sua extensão, mas no momento em que essa batalha for acontecer, momentos anteriores dessa batalha, quando as nações elas se congregarem no vale de Har-Megido, no vale do Armagedon, o rio Eufrates estará completamente seco, abrindo caminho para que essas nações possam vir por ali para chegar então até o local da batalha. Então, isso é algo que já está acontecendo aos poucos, mas que ainda vai se cumprir completamente quando a sexta taça da ira for derramada. A sétima e última taça da ira. Nesse momento, então, quando esta sétima taça da ira ela é derramada, é consumada definitivamente a ira do Eterno. Apocalipse capítulo 16, versículo 17 até o versículo 21. Apocalipse capítulo 16, versículo 17 até o 21, a palavra diz: o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu uma grande voz do Beit Hamikdash, da parte do trono, dizendo: está feito. E houve relâmpagos e vozes e trovões, houve também um grande terremoto, qual nunca houvera desde que há homem sobre a terra, terremoto tão forte quão grande. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram. E Elohim lembrou-se da grande Babel, da grande Babilônia, para lhe dar o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes não mais se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraivada, pedras quase do peso de um talento, e os homens blasfemaram de Elohim por causa da praga da saraivada, porque a sua praga era muito grande. Então, quando a sétima taça da ira ela é derramada sobre a terra, a sua ira, a ira do Eterno, então ela é consumada. Existe um pequeno resumo dessa sétima taça que nós já vimos em estudos anteriores. Isso está escrito lá no momento em que é revelado em uma das partes, em uma parte do resumo do sexto selo, Apocalipse 6, versículo 14 até o versículo 17. Apocalipse capítulo 6, versículo 14 até o versículo 17. O céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os homens e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, os ricos, os tribunos, e os poderosos, e todo o servo, e todo o livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Por isso que, de forma resumida, e uma parte da descrição do sexto selo é falado, Yohanan registra exatamente isso, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Não é à toa que no momento em que ele faz esse resumo, ao descrever o sexto selo, ele está falando intrinsecamente a respeito de uma das 7 taças da ira, porque nós vemos aqui
de uma forma muito clara, a palavra dizer: o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares, que é também o que está escrito nessa palavra que nós lemos. E então fica tão claro, porque nós conseguimos aqui, com a graça do Eterno, juntar os textos e fazer com que o entendimento ele fique um pouquinho mais fácil e contribuir para a sua glória, para o seu louvor, para a compreensão verdadeira e cronológica, principalmente do livro de Guiliana. Assim como o sexto selo está falando lá que todas as ilhas fugiram, os montes não se acharam, aqui também está falando a mesma palavra: todas as ilhas fugiram e os montes não mais se acharam. Que bate exatamente com o que está escrito no próprio livro de Apocalipse, mesmo livro, só que no capítulo 6, versículo 14. Na segunda parte, nós podemos chamar assim de parte B: todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Então, aquele resumo do sexto selo, aquela pequena parte desse resumo que compreende o sexto selo, está revelando, está apontando para esse capítulo 16 do livro de Apocalipse, mais especificamente versículo 20: todas as ilhas fugiram e os montes não mais se acharam. Ou seja, isso testifica, isso deixa claro aquilo que ensinamos quando passamos o estudo a respeito dos 7 selos, falando que não se tratam de juízos os 7 selos, mas simplesmente de resumos daquilo que vão ocorrer quando as trombetas forem tocadas, quando as 7 taças da ira forem derramadas, e também um resumo a respeito do aparecimento do Antimachia, um resumo a respeito do aparecimento da besta, do falso profeta, e também de todos os acontecimentos que vão realmente tomar parte na história da humanidade quando a grande tribulação ocorrer. Ou seja, todos os 7 anos da grande tribulação estão resumidos nos 7 selos e estão detalhados depois da descrição desses 7 selos até o final da grande tribulação, até a chegada de Yeshua para estabelecer o seu reino milenial. Então fica muito fácil de nós entendermos as escrituras quando nós conseguimos juntar essas peças e ver as coisas dessa forma. Então, quando a 7ª taça da ira ela é derramada sobre a terra, toda a sua ira ela é consumada, e nesse momento então a terra toda ela será comovida, e as cidades, as obras das mãos humanas, elas vão cair mediante a fúria do Eterno. Por isso que a palavra também diz no versículo do capítulo 16 que nós lemos, que Babel foi julgada, ou seja, ela aqui nesse texto está falando: Elohim lembrou-se da grande Babilônia, de Babel, para lhe dar o cálice do vinho do furor da sua ira. Nesse momento, então, ocorre o julgamento e a execução do juízo sobre Babel, sobre a Babilônia, sobre o sistema babilônico que representa tanto a religião quanto a política. A religião, quando nós falamos, quando fazemos essa menção, sabemos que vai acontecer uma união de todas as religiões, um concílio ecumênico liderado pelo Vaticano, que vai unir todo o cristianismo, protestante, católico e todas as demais correntes, e também vai conseguir unir as demais religiões através do diálogo interreligioso. E o Império Romano político que se reergue, que reaparece como a fênix entre as nações, principalmente entre o bloco europeu, que vai ser a base desse Império Babilônico. Então nós vemos que aqui no capítulo 16 já está falando sobre a respeito do julgamento, do juízo que vai ser derramado sobre a humanidade, do juízo que vai ser derramado sobre os homens, sobre o sistema político, sobre o sistema religioso. E mais especificamente no capítulo 18 e no capítulo 19 do livro de Apocalipse, que vão ser os nossos próximos estudos, porque já vimos o capítulo 17 juntamente com o capítulo
13, quando estudarmos agora o capítulo 18 e o capítulo 19, nós vamos ver em detalhes a descrição desse julgamento, do derramamento da ira sobre a Babilônia, que consiste em todo esse sistema político e religioso. Então, esse era o estudo de hoje, um estudo um pouquinho mais curto, um estudo um pouquinho mais rápido, porque vimos apenas um capítulo, focamos principalmente nesse assunto, que eram as 7 taças, os 7 cálices da ira do Eterno, mas ainda temos coisas para ver no livro de Liliana, no livro de Apocalipse, para a glória do Eterno. Ainda não concluímos esses estudos, mas o nosso objetivo é terminarmos esse livro, principalmente porque sentimos, porque temos o entendimento de que tudo isso que nós vimos aqui, de uma forma, podemos assim dizer, resumida até agora, de uma forma explicada superficialmente, nós vamos ver em detalhes ao vivo o seu cumprimento, porque o tempo está próximo, e eu creio que essa geração, nós que aqui estamos, ainda vamos ver todas essas coisas se cumprirem, e principalmente, acima de tudo, precisamos estar preparados para que quando Yeshua vier para arrebatar a sua noiva, a congregação de Israel, ao toque da 7ª trombeta, estejamos preparados para que nesse momento sim possamos subir com ele, possamos estar na sua presença e principalmente estar livres de habitar nessa terra, de habitar nesse planeta no momento em que essas 7 taças da ira do Eterno, da ira do Cordeiro forem derramadas. Então, terminamos o estudo de hoje concluindo então até esse capítulo, até o capítulo 17, porque já vimos o capítulo 17, já conhecemos qual o tema, o que o texto fala. O texto, principalmente do capítulo 17, fala a respeito da Babilônia como sistema religioso, mas também compõe um sistema político. Então nós já vimos esta questão toda. Hoje então nós vimos o capítulo 16, só que trocamos a ordem cronológica, colocamos agora somente o capítulo 16 por causa dessa questão cronológica. Então o próximo estudo ele vai englobar os capítulos 18 e muito provavelmente também o capítulo 19, que fala a respeito do julgamento, do juízo que vai ser derramado sobre esse sistema político religioso que representa a Babilônia, mas que vai ser o Império Romano renascido. Que o Eterno possa continuar com você que tem acompanhado essa série de estudos, e que principalmente ele possa abrir o teu entendimento, assim como Yeshua abriu o entendimento dos Talmidim, dos apóstolos, para compreenderem as Escrituras logo após a sua ressurreição, quando ele apareceu aos Talmidim e ele disse, e ele abriu-lhes o entendimento para compreender a palavra, para compreender as Escrituras. Lembrando sempre que o livro de Apocalipse, ele é um livro revelado, ele é um livro que está aberto, que está disponível para todo aquele que realmente quer entender, quer compreender o que ele tem para nós. E esse livro é o livro do momento, é o livro que nós precisamos estudar, é o livro que nós precisamos entender, é o livro que nos orienta, o livro que nos mostra o que vai acontecer. As pessoas às vezes ficam procurando conhecer o futuro no lugar errado, mas esse livro é o futuro. Esse livro representa o presente, representa os dias atuais e representa também o futuro, porque nele estão revelados todos os acontecimentos que vamos ver muito em breve. Que o Eterno abençoe a você, a sua casa, a sua família, que ele seja sobre ti, que ele resplandeça o seu rosto sobre ti, que a tua face receba a iluminação, receba a luz do Eterno, assim como Moshe quando desceu do Monte Sinaí. E as pessoas, quando olhavam para ele, quando olhavam para Moisés, viam que a presença do Eterno estava sobre ele, por isso temiam
olhar para o seu rosto. Então, dessa forma, dessa mesma maneira, essa luz que resplandecia no rosto de Moshe, que não era uma luz dele próprio, mas era uma luz divina, uma luz que vinha do Eterno, essa luz que vem do Mashiach, de Yeshua, ela precisa resplandecer também sobre nossas faces, para que possamos servir como essa luz que ilumina as nações e que faz a diferença na vida das pessoas, para aqueles que ainda não conhecem a verdade, aqueles que não conhecem a Yeshua. Que o Eterno possa estar te ajudando, que o Eterno possa estar derramando sobre si a sua presença, que você possa sentir essa presença do Eterno na sua vida, que Ele possa então ser para você realmente o caminho, a verdade e a vida, que Yeshua seja o único mediador entre você e Adonai Elohim Todo-Poderoso. Eu desejo realmente isso, eu espero que você busque nele a compreensão, o entendimento das Escrituras, aquilo que você não tem entendido, aquilo que talvez possa ter ficado meio obscuro para você, procure nele conhecer, procure nele entender, que ele te abençoe, que ele te guarde em todo o tempo. Hoje é dia 23 de setembro, muitos falaram que hoje poderia acontecer o arrebatamento. Como podemos ver, nada aconteceu e continuamos aqui. Muitos falaram também que o mundo iria acabar, nada aconteceu. Não acreditem, não creiam naqueles que dizem que vai acontecer coisa A, B ou C em tal data, porque Deus não revela data nenhuma para a humanidade, para que aconteça um fato tão determinante como esses que nós esperamos e nós aguardamos. Então, estamos aqui, estamos ainda neste local, nessa mesma terra, e nada aconteceu. As coisas estão para acontecer, as coisas estão para suceder, mas jamais vai ser em um dia pré-determinado pelo homem. Então, hoje, dia 23 de setembro, não vai acontecer arrebatamento. Hoje, dia 23 de setembro, não vai acontecer o fim do mundo. Hoje, dia 23 de setembro, não vai acontecer absolutamente nada, porque o Eterno não revela o dia e a hora daquilo que vai acontecer. Lembrando que o arrebatamento ocorre somente ao final da grande tribulação, após o toque da sétima trombeta do sétimo shofar, quando aí sim os seus serão recolhidos para a sua presença, estarão diante do trono até o momento em que retornarão com ele para a batalha do Armagedon e para o estabelecimento do milênio sobre a terra, o reino de Elohim sobre a terra. Que o Eterno te abençoe, que o Eterno te guarde, que o Eterno seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém e amém.